bom dia! Mais um Questão de Direito, o seu programa Qualificação Profissional para você. Então não vai perder, toda quarta-feira das 10 às 10h30, é meia hora de puro conhecimento. Professor, é conhecimento do quê? De direito, direito imobiliário, direito civil, direito penal, direito trabalhista, direito constitucional, direito, não só teoria, mas prática. A gente prioriza muito a prática dentro do nosso programa, dentro do conteúdo do nosso programa, tá bom? Deixa eu dar um recado para você que nos acompanha, quero agradecer a audiência, quero agradecer aos corretores que fazem muitos elogios ao nosso programa. Pode ter certeza, a gente faz esse programa com muito carinho, né? Com muito carinho, é feito o cronograma dos temas, é feito um trabalho didático para trazer da forma mais leve possível para você, para não enjoar, para você gostar do programa. A direção desse programa tem um grande trabalho para apresentar. Você não sabe o trabalho que dá essa meia hora, né? Meia hora é o programa, mas dá um trabalho gigantesco para todos, para todo mundo. A TV cresce aqui, para o professor. Então eu preciso te passar um recado, você que vem acompanhando, e você também, peço a você que informe os colegas o que eu vou te falar agora. O que acontece? As perguntas serão respondidas no programa. Então, envie perguntas sim, mas pertinentes ao programa, ao tema do dia e no horário do programa. Por quê? Porque fora do horário do programa não tem condições. Infelizmente fica humanamente impossível a gente responder, fazer uma consultoria para você. Com muito carinho, eu gostaria de responder, com certeza, a todos os corretores do Brasil que nos assistem. Mas fica humanamente impossível. Tanto para mim, que realmente, infelizmente, a gente tem outras atribuições a serem feitas, né? Como para o pessoal da TV Cresce. Então, não é que ninguém está desprezando a sua pergunta sempre é pertinente, é importante. Se você pergunta, senão que está acompanhando o nosso programa, mas tem que ser feita a pergunta dentro do programa com o tema do programa. Ah, professor, mas tem alguns programas antigos, primeiros programas, que o senhor passou até o e-mail. Passei. Passei a tentativa, era realmente fazer uma consultoria para te ajudar. Mas infelizmente não dá, né? A audiência que hoje já temos, em virtude do acúmulo de serviço que temos, da vida profissional e pessoal lá fora que tenho também, não tem como responder a todos. Então eu peço que você entenda e compreenda isso, porque não tem sentido, né? O programa, o Cresce, ele é um órgão que não é consultivo, ele é fiscalizatório, ele está fiscalizando você. O Cresce faz um lindo trabalho, o ilustre presidente trabalha com esse projeto de fortalecer a formação do corretor, isso é lindo, mas não é a obrigação do Cresce. O Cresce faz isso pensando em você, no seu bem-estar, no seu conhecimento profissional. Então vamos deixar claro, então, principalmente para os colegas que acompanham nossos programas, para o pessoal que vai começar a assistir o nosso programa. Ah, então lá no primeiro programa o professor falou, pode mandar a pergunta que ele responde. Hoje não. A gente tem situações, a gente tem que fazer essa mutação, essa mudança, porque fica humanamente impossível. Então, responda as perguntas com muito carinho, com certeza, toda atenção. Quem me conhece sabe que eu sou atencioso. Mas no programa, dentro do horário do programa. Fora do horário, não adianta mandar perguntas. Por quê? Não tem jeito. Não tem jeito que realmente não dá para fazer essa consultoria, tá bom? Então, o recado está dado, eu agradeço a todos vocês, peço a compreensão de cada um de vocês. Vamos lá para o programa, que o programa também é importante, hein? Contrato e doação. Tem muita gente que fala, eu vou doar meus bens antes de morrer. Não é bem assim a regra. A doação é uma espécie das espécies contratuais, do direito civil, do direito imobiliário, que é cheia de regras, hein? Muitas regras. Doar é entregar algo a título gratuito, não pode cobrar. Ah, professor, meu irmão falou para mim que vai doar a casa para mim, mas ele quer R$1.000 por mês. Então não te doou. Ah, não doou. Porque se você está pagando R$1.000 por mês, ou é um contrato de compra e venda ou uma locação. Professor, meu irmão tem um apartamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ele falou que eu posso morar lá. Mas ele pediu a chave de Itanhaém, que ele não usa a casa em Itanhaém, no litoral paulista, pediu para deixar comigo. Também não é contrato de doação. Aí seria uma permuta aí. Doação é doar. Doar a título gratuito. E com boa vontade, né? Com consentimento do donatário. O doador não pode ser coagido. Por vontade própria vai doar. Professor, pode doar tudo? Posso doar tudo? Eu tenho 3 imóveis, 2 apartamentos e uma casa. Posso doar? Depende. Eu costumo dizer que a partir do momento que você casa, você deixa de ser livre, leve e solto. Juridicamente. Por quê? Dependendo do regime que você casou, nós sabemos que tem 4 regimes. Né? No direito nós temos a separação total de bens. Além da separação total de bens, nós temos o regime parcial de bens. Tudo adquirido após a constância do casamento dos dois. Temos o regime ainda de união universal, que tudo se comunica antes e depois do casamento. Temos uma separação final nos aquestos.
Esse tema, inclusive, está nos programas anteriores, você vai achar com facilidade no YouTube ou na TV Cresce, tá fácil, digita lá professor Júlio César Sanches, questão de direito, você vai achar com facilidade. Não vai perder os programas anteriores, só não vai esquecer que não dá mais para responder as questões, porque a gente não consegue mais fazer isso, tá? Então, regime de casamento influencia, professor, no contrato de doação? Totalmente. Porque se esse bem não for particular, for do casal, ele só pode doar o que cabe a ele. Olha que interessante. Como assim, professor? Vou trazer um exemplo prático para ficar fácil de enxergar. Você é casado, você, ele ou ela, e adquiriu após a constância do casamento um apartamento. Esse apartamento foi adquirido após a constância do casamento. Vamos dizer que o regime de casamento é o parcial de bens. Parcial de bens é o regime automático. Se você não escolheu regime nenhum através de um pacto antinupcial, o seu regime de casamento será, com certeza, após, com a lei 6.015 de 73, com certeza será o regime parcial de bens. Ou seja, tudo após a constância do casamento ou a união estável é dos dois. Então não posso doar esse apartamento para minha irmã? Professor, não pode. Não pode porque você não é dono sozinho. Tem um meeiro ou uma meeira com você. Como assim? Quem é o meeiro? O cônjuge, né? O cônjuge, na verdade, o seu marido ou a sua esposa é proprietário desse bem imóvel, 50%. Então, como que você vai doar 100 se você mesmo só tem 50? Então você pode doar 50. E aí outra história também. Desses 50%, se você tem descendentes, ou seja, filhos, você não pode também fazer uma doação dos seus 50%. Porque existe o quê? Uma proteção aos herdeiros necessários, olha só. Professor, então, de 100% do apartamento, eu sou casado pelo regime parcial de bens, então eu já não tenho 100. Legal, você entendeu. Você tem 50. E se eu tenho filhos, professor, então eu não posso nem doar os meus 50%. Também não. Você vai doar 25% dos 50% que você tem. Então porque os outros 50% do que você tem, se você tem 50%, é 25%, tem que ficar reservado aos herdeiros necessários. Você não pode sair doando tudo, não. Porque se tem herdeiros, tem que ficar reservado aos herdeiros necessários. É uma proteção ao direito sucessório e outros, né? Olha que interessante aí. A doação se destina à pessoa que tem vontade de doar, doador. E aquele que aceita o benefício é o donatário. Então, doador, quem doa, donatário, quem recebe. Olha que interessante aqui. Professor, quais são os requisitos legais para fazer um contrato de doação e esse contrato de doação ter validade jurídica? Requisito, liberalidade e gratuito. Não pode cobrar nada. Mas eu vou ficar um pouquinho com o seu carro. Não é doação. Vou ficar um pouquinho da sua casa lá na Praia Grande. Não é doação. Doação é a título gratuito. Cobrou alguma coisa, não é doação. Não é doação. Então, liberalidade transfere, é o requisito importante, porque é uma liberalidade que transfere gratuitamente o seu patrimônio, as vantagens, ou patrimônio, ou as vantagens desse patrimônio a alguém. Você, doador, você está transferindo ou o patrimônio ou a vantagem para alguém. Olha que interessante. Contrato de locação é complexo, com certeza, hein? Porque senão você vai querer doar algo, acha que está doado e não foi doado. E vamos explicar essa situação, então. Professor, quando eu quero doar algo, eu faço um instrumento particular ou faço um instrumento público? E vamos separar os dois. O que é um instrumento particular? É um contrato que eu posso fazer, que você pode fazer. Tem gente que tem coragem de ir lá no Google, copia e cola, né? Isso é um perigo. Por quê? O Google tá cheio de contrato mal feito aí. Não faça isso. O Cresce, dentro do site do Cresce, você vai achar ótimos modelos de contratos. Para que você vai pegar um modelo desconhecido aí? Dentro do site do Cresce. Então, cuidado com esse contrato. Estrutura todo mundo tem, mas cada contrato é para aquele caso pertinente. A gente pega, em alguns casos processuais, a gente pega alguns contratos para ingressar com uma ação, uma defesa. A gente pega o contrato na mão, a gente percebe que até a metragem está incorreta. Não bate a metragem, nome de rua errado, número errado, CEP errado, não tem número de contribuinte, não, contrato sem título. Contrato tem que ter qualidade, tem que ser bem feito, senão não vale nada. Principalmente o contrato particular. Assista lá o programa Como Elaborar um Contrato, que você vai entender o que eu estou falando, com certeza. Se já assistiu, já sabe, hein? Tá craque. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero doar um apartamento, como que eu faço, professor? Tem que ser público ou particular? Particular, o instrumento particular, é o advogado que faz, é o corretor que faz, né? É alguém que faz, é você que faz, é o Google que você copiou, é particular. Não tem fé pública. Professor, e quando um contrato tem fé pública? Quando é um instrumento público. E quando é um instrumento público? Quando é feito no tabelião. O tabelião, ele faz a escritura pública, um documento público, uma declaração pública.
uma escritura de compra e venda, uma escritura de doação, esse documento ele tem mais validade, professor, que o instrumento particular? Não, não tem. Ah, mas eu acho que tem. Não tem não é que vale mais. O instrumento público, ele tem a fé pública, ou seja, tem uma garantia pública. Quem assinou, o escrevente, que assinou, que elaborou, ele tem fé pública. Ou seja, ele é um consultor, é isso mesmo, do Tribunal de Justiça. Então ele é um sujeito que fez dentro das regras do Código Civil, dentro da lei. Então é que vale mais o instrumento público? Não, não é que vale mais. Ele tem uma segurança jurídica maior porque tem uma fé pública, mas a validade é igual. Tanto o instrumento particular como o público, a validade é a mesma. Não é que um vale mais que o outro. Um tem a fé pública, ou seja, tem mais segurança jurídica. Houve uma conferência. O outro é um instrumento particular. Professor, e a doação, hein? Tem que ser pública? Toma cuidado. O Código Civil é bem claro que todos os imóveis, transações imobiliárias de imóveis acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente, tem que ser feito por ato público, ou seja, a escritura pública. Então um imóvel que tem a validade, né? Tem o valor de mercado maior que 30 salários mínimos, ou seja, tem que ser feito por escritura pública. E aí quem faz é o tabelião. Tabelião faz a escritura. Registro é cartório de imóveis, é outra coisa, não vamos confundir, hein? A coisa mais chata que tem para o corretor, para o advogado, para o particular, é chegar no cartório e falar assim, eu vim fazer uma escritura pública. O cartório vai falar assim, se o cartório for junto com o tabelião, ótimo, né? Fala, desce lá no segundo andar com o tabelião embaixo. Mas se não for, você vai no cartório, principalmente São Paulo, as grandes cidades que é separado, né? Você chega lá com o comprador, vendedor, ou donatário, doador, vim fazer uma escritura pública aqui. Não. Aqui é cartório de imóveis, aqui é para registrar. Você tem alguma coisa para registrar? Cadê a escritura pública? Não, não tem, vim fazer a escritura pública aqui. Não é feita no cartório de registro. Cartório de registro é por competência, só registra, só. É a função do cartório de imóveis, só registrar. Escritura pública quem faz é tabelião. Inclusive, você que se trabalha em cartório e está nos assistindo, você sabe disso. O cartorário, né, o tabelião e o registrador não gosta muito quando faz essa confusão, porque é diferente, né? O tabelião tem uma função, registrador tem outra. Registrador, como o próprio nome diz, registro. Tabelião, elaboração de instrumentos públicos. Então é diferente, não faça confusão. Ah, professor, então doação tem que ser, em regra, instrumento público? Sim. Acima de 30 salários mínimos tem que ser feita através de um tabelião. Escritura pública. Ah, e se eu fiz um contratinho, não tem validade? Não, não tem validade. Você fez um contratinho, é um documento, não deixa de ser. Mas para ter fé pública, como o próprio Código Civil diz, né, a fé pública e a validade jurídica, a segurança jurídica, tem que ser feito realmente um instrumento público. Então, tomar cuidado. Estou falando dos bens móveis ou imóveis. Estou falando dos bens imóveis, né? Imóvel, propriedade, solo, né? Eu consigo bater, enxergar. Quando eu falo de uma doação de bens móveis, caneta, câmera, notebook, seja o que for, um vaso, um piano, são bens móveis. E os bens móveis, aí sim, eu posso fazer um simples instrumento particular. Ou seja, eu só entrego. Entregou, ocorreu a tradição. Professor, o que é tradição, hein? Tradição. Quando eu falo tradição, ocorreu o pacto. Ocorreu a finalização do contrato. Vamos lá para o compra e venda para enxergar, ó. Compra e venda, pagou, levou. Como assim, professor? Português claro. Eu estou vendendo um carro, você pagou. Estou pedindo 10 mil no carro. Pagou, coloquei no bolso. Estou te entregando a chave e o carro. Quando eu te entrego a chave e o carro e você pagou, ocorreu a tradição. Acabou. Ocorreu o negócio jurídico. Então, bens móveis, posso doar através de um instrumento particular. Bens móveis. Bens imóveis, sempre através de um instrumento público. Essa é a regra do jogo, tá? Outra dica, o objeto doado, né? Seja de valores altos ou baixos, o que importa é ser móvel ou imóvel. O móvel, eu posso fazer instrumento particular. Imóvel, sempre instrumento público. Não vai errar, tá bom? Professor, a doação, hein? Posso colocar algum encargo? Pode. Como assim, professor? Como funciona isso? A doação, ela pode ser simples e pura, como a doutrina, né, e o direito reconhece. Gosto muito desse termo pura. Por que pura? Eu quero doar algo para você, quero doar uma casa para você. Não sou casado, ou seja, não devo satisfação a ninguém, juridicamente, né? Um exemplo hipotético. Entrego o imóvel para você porque doei para você. Se é imóvel, escritura pública, não é? Se fosse bem móvel, escritura particular. Entreguei para você, houve a tradição, legal. Isso
esse fato de doar e você aceitar, porque você tem que aceitar, tem que ter o consentimento do donatário, é o ato de doar. É o contrato de doação em si. Mas é uma doação pura, porque eu não coloquei encargo nenhum. Eu falei nesse contrato de doação que você precisa fazer alguma coisa para receber o imóvel? Não. Não falei nada, eu doei, acabou, está resolvido. É a doação pura e simples. Mas ainda existe, e dentro de várias espécies de outras, né, que aí merece um maior estudo, são pouco utilizadas, merece um maior estudo numa outra oportunidade, mas as mais utilizadas que a gente traz para o programa para ficar mais didático, mais gostoso e mais prático, além da pura e simples, que é aquela doação sem necessidade de um encargo nenhum, é a doação com encargo. Como assim, professor? É a doação condicionada. Condicionada. Essa doação, eu vou fazer a doação para você, você é o donatário. Você tem que aceitar? Tem que aceitar. Só que tem um encargo aí. Ou seja, tem algo que eu combinei com você. Eu vou doar 18 apartamentos para você, mas o sítio você vai ter que criar uma fundação. Uma fundação de proteção e defesa do consumidor, proteção às crianças carentes, aos idosos, não importa. É um encargo. Ou seja, é um karma, né? Você tem que cumprir para receber a doação. Então você recebe a doação, cria lá a fundação, cumpriu o que foi combinado na doação, você recebe. Você recebe o quê? A doação. Olha que interessante. Essa doação é chamada doação por encargo também. Ou condicionado por encargo. Então, a simples, não peço nada em troca. Eu dou, acabou. Faço a doação, acabou. Você aceita, donatário. Agora, com encargo, você tem que cumprir. Cumprir o quê? Essa prestação. Esse objeto acordado. Olha que interessante aí, hein? Você achava que doação era simples, hein? Quais são os elementos da doação, professor? Olha lá, são elementos essenciais ao ato de doação, gratuito, como eu falei, vontade de doar por parte do doador, né? Então tem que ser gratuito e a vontade de doar por parte do doador. Não adianta coagi-lo, né? Ó, ou você faz a doação da casa para mim, senão eu vou te matar, hein? Isso não é doação, né? Isso aí, coação. Aceitação do beneficiário, né? Então o donatário tem que aceitar, tem que ter o consentimento dele. E ocorre, ela é finalizada a doação com a transferência do bem ou a vantagem. Olha que legal. Outra coisa, quando eu falo doação, existem outros requisitos, são chamados de requisitos subjetivos. O doador precisa ser maior de 18 anos ou emancipado. Como que funciona isso, professor? Então, eu quero doar algo, mas eu não tenho 18 anos. Posso? Se você não tem 18 anos, se você não é emancipado, não pode. O doador, aquele que vai doar, ele precisa ter 18 anos, precisa ter a capacidade civil. Nós sabemos que antes dos 18 não é capaz, é incapaz. Dos 16 aos 18, incapacidade relativa. Menos que 16, incapacidade absoluta. Qual que é a diferença no mundo prático, no mundo jurídico, no mundo dos negócios, professor? Vou te falar então. Dos 16 aos 18, o sujeito precisa ser, ó, assistido. Assistido, o que significa isso, professor? Papai, mamãe, o representante legal, precisa assinar com ele o contrato, a procuração. Procuração também é contrato, né? Precisa assinar com ele, senão não tem validade. Menos que 16, o papai, a mamãe ou o representante legal precisa assinar com ele? Não, é sem ele. Com ele dos 16 aos 18, porque é assistido. Menos que 16 é sem ele, sem o papai, sem a mamãe ou o representante legal. Por quê? Ele é absolutamente incapaz. E se ele é absolutamente incapaz, ele não palpita nada, não precisa assinar nada. Quem vai assinar por ele? Ou o papai, ou a mamãe, ou o representante legal. E o doador precisa ter 18 anos completos. Diferentemente do donatário, hein? O donatário, uma criança de 15 anos, eu tenho um filho, eu quero fazer a doação pro meu filho, né? Respeitando a legítima dos herdeiros necessários, a parte dos herdeiros necessários. O que eu posso doar? Eu posso doar, professor, para esse filho que mora em outro estado, eu tenho dó dele? Pode. Mas ele não tem 18 anos. Então olha atenção aqui, hein? Estou falando que o doador precisa ter 18 anos. O doador precisa ter a capacidade civil. O doador. O donatário não. O donatário pode ser menor, pode ser até incapaz. Lógico, ele vai ter que ter anuência, né? Vai ter que ter o acompanhamento do representante legal, com certeza. Mas ele pode receber. A regra da capacidade civil é para o doador, o donatário não. O donatário pode ser até um nascituro. O que é isso, professor? O ser que está na barriga da mãe. Vai nascer ainda. Não nasceu ainda, é nascituro. Esse ser pode ser donatário, sim. Então, aquele sujeito que nem nasceu ainda,
fica resguardada a expectativa de nascimento, a expectativa de direito de recebimento da doação. Então, o direito ele protege quem? O doador. O doador tem que ter 18 anos completos, capacidade civil, mas o donatário não, porque ele vai ter um acompanhamento, vai ser assistido pelo representante legal, né? Pelo representante legal, papai, mamãe ou representante legal. Olha que interessante aí. Quais são os tipos de doação, professor? Pode ser pura e simples, que eu já falei, ou condicional, que eu também falei. Quero falar para você, com muito carinho, de algo muito importante dentro da nossa matéria, doação, que é importantíssimo, hein? Não vai perder. Se o colega não acompanhou o nosso programa, avise, divulgue no Facebook, divulgue o nosso programa, para a gente realmente ter audiência e passar conhecimento. A intenção é conhecimento. É gratuito, vamos aproveitar. Dentro do contrato de doação, eu posso colocar uma cláusula que chama cláusula de reversão. Dentro do contrato de doação, para bens móveis pode ser instrumento particular, para bens imóveis tem que ser instrumento público, principalmente acima de 30 salários mínimos, eu posso colocar uma cláusula contratual. Essa cláusula de reversão significa o quê, professor? Vamos lá para a matéria, ó, para o material. Essa cláusula de reversão é a garantia que o beneficiário, ou melhor, que o benefício auferido pela doação retornará ao patrimônio do doador, ocorrendo a morte do donatário. Não entendi, você vai entender. Vem comigo aqui, ó. Eu faço uma doação para você. Vou bater na mesa que eu não quero que nem morra, não, hein? Você venha morrer. Com essa, você venha falecer. Pronto. Com essa cláusula de reversão, o que acontece? O que eu doei para você, volta para mim. Ou seja, não entra naquela linha, não entra no processo sucessório, inventário, dos seus herdeiros. A partir do momento que eu doei para você, com essa cláusula de reversão, se você venha a falecer, volta para o meu patrimônio. Porque eu doei para você. Se a partir do momento que você venha a falecer, volta para o meu patrimônio. Então essa cláusula de reversão, ela é muito utilizada, hein? Para o pessoal que pratica a doação. Não só essa cláusula de reversão, que é o fato de eu dou para você, mas se você falecer vai voltar para o meu patrimônio, como a cláusula de usufruto, hein? Como assim, professor? Acontece muito com os pais idosos, né? Papai e mamãe quer ajudar você, porque você está pagando apartamento, não tem condições, está morando de aluguel. Aí o seu pai e sua mãe fala assim, coitado dele, está batalhando tanto, ele ou ela está batalhando tanto. Vamos doar a nossa casa para eles, é tão grande para nós, só nós dois. Os dois filhos casaram, o outro filho está bem de vida, vamos doar. Se esse casal doar, o que acontece? E a gente já viu muito na prática isso, né? Doou, às vezes vai morar lá o filho e ainda abandona os pais, ainda, mesmo que após a doação. Então, o advogado normalmente orienta, ou o corretor, você, ou você que tem conhecimento e está nos assistindo, você vai orientar esse sujeito, esse casal de idosos, fazer o quê? Doar, mas com usufruto vitalício. Por que a cláusula de usufruto vitalício? Porque eu doei para você, mas o usufruto é meu. Quem manda nessa casa sou eu. Se é vitalício até o final da minha vida, da minha esposa. Você imagina aquela situação que eu sou idoso, minha esposa idosa, a gente faz a doação e o filho esquece da gente. Ou faz algo que não era para fazer, o que a gente faz? Devolve. Não, mas a casa é minha, foi doada. Devolve, o usufruto é meu. O usufruto vitalício, o usufrutuário, ele pode até alugar a casa, se ele quiser. Até alugar, porque o usufruto vitalício é dele. É uma baita cláusula para proteger quem? Nessa situação, os idosos. Vai doar? Doou. Se doou, pode vender? Claro que pode vender. Se não tem encargo, não tem uma condição. Se foi a doação pura e simples, ele pode vender a casa. Já pensou você, casal de idoso, pega e doa para o filho uma casa. Esse filho, para tirar ele do aluguel, hein? Só que ele não tem muito juízo, ele pega e vende a casa. Ou seja, todos os esforços do casal não deu em nada, né? Porque ele vendeu a casa e é capaz de torrar o dinheiro. Então a segurança jurídica qual que é? É justamente a cláusula de proteção. Ou a cláusula de reversão, que é uma boa cláusula, ou ainda de usufruto, impenhorabilidade, inalienabilidade, não pode alienar o bem, não pode vender o bem. Essas cláusulas, na doação, é uma cláusula que protege quem? O doador. Inclusive o donatário, se não tiver muito juízo. Então a cláusula de reversão, morreu, retorna ao patrimônio. Usufruto, eu doei, é seu. Só que enquanto eu estiver vivo, é usufruto vitalício, eu que mando, eu posso até alugar. Se eu quiser de volta para morar aí, você vai me dar. Então são cláusulas que protegem. Essas cláusulas que proíbem a alienação, a alienação, a venda também protege o donatário, porque muitas vezes ele recebe a doação, mas não pode vender, é uma forma de proteger.
E também aquelas cláusulas que protegem da penhora também. Olha que interessante, olha como é complexo esse contrato de doação. E ainda nós temos 2 pontos que a gente tem que discutir rapidamente aqui. Existe ainda a revogação da doação. Ou seja, se você que está assistindo nosso programa fez a doação e se arrependeu, cabe o quê? A revogação da doação. Cabe sim, hein? Quando cabe, professor? Tem vários motivos juridicamente, mas os principais que eu trouxe para você são 2. 2, depois eu vou trazer mais 2 aqui. Então, vai para o material, ó, ingratidão do donatário. Ou seja, como que eu provo a ingratidão? Ofensas. E as ofensas não são só físicas, hein? Mas psicológicas também. Ou seja, eu faço a doação para você, você é meu filho, depois você me maltrata, me xinga, me bate, eu ingresso com uma ação e faço uma revogação dessa doação. Olha que interessante. Bacana essa, hein? Já pensou? Os pais aí da Susana Richthofen, né? Faz a doação para ela, vamos dizer que um dos pais poderia estar vivo aí, sobreviveu às pancadas aí. Se tivesse feito a doação, poderia cancelar essa doação através da revogação. Por quê? Porque ela agrediu fisicamente até a morte os pais. No caso, ela agrediu os dois, aí não tem jeito, né? Então é uma outra questão mais sucessória aí de doação. Doação é ato em vida. Doar eu dou em vida. Sucessão após a morte. Falando nisso, tem muito doador aí que é tão bonzinho com os filhos, que fala assim, ai, meu Deus do céu, tô com 90 anos, vou deixar meu patrimônio pro meu único filho, coitado, ele vai ter despesa com inventário, com advogado, tem uma poupança gorda, eu vou fazer assim, eu já vou doar para ele. E é verdade, né? Faz o adiantamento da legítima, é conhecido como adiantamento da legítima. Doa antes de falecer, por quê? Porque para o filho não ter gasto, né, com custas processuais, impostos e advogado na sucessão, no caso do inventário. Tem gente que realmente, olha, tá pensando no filho até depois da morte, né? E aí às vezes o filho ainda não dá valor. Outra coisa, descumprimento de encargo, que é aquela situação que eu te falei. Eu faço uma doação para você, só que eu coloco lá um encargo, ou seja, condiciono essa doação a alguma coisa. Você não cumpre, eu entro com uma ação, uma medida de revogação e, ó, quero meu patrimônio de volta. Então, ingratidão e descumprimento de encargo, né? Chegou o grande momento, o momento especial, que é a questão X. Roda a vinheta! Olha a pegadinha aí, hein? Olha que pergunta boa, inteligente essa, ó. O contrato de doação transfere a propriedade do bem doado? Tempo! Não precisa de tempo não, vai. Não é programa de pegadinha não. Deixa eu te explicar essa situação então. Doação, fez o contrato de doação, como que eu faço o contrato, professor? Ou de um instrumento particular ou através do instrumento público. Se é bem móvel, instrumento particular. Se é bem imóvel, instrumento tem que ser público, ou seja, o tabelião que vai fazer. Ah, fiz o contrato particular, ou eu fiz o contrato público, acabou, né? Tá doado. Não, não é assim. Quando a gente fala de propriedade, de imóveis, você sabe disso, você que trabalha na área, só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Ou seja, não é o fato de fazer o contrato de escritura pública, tem que levar a registro, hein? Principalmente no caso do bem imóvel. Porque no imóvel, se você não levar no cartório, você não doou nada. Ah, mas eu tenho um instrumento público, né? O professor falou que tem fé pública. Tem fé pública o instrumento, aquele documento. Mas se você não levou para o cartório, não seguiu vários princípios aí da anterioridade, publicidade, e aí não doou. Então você quer fazer uma doação bem feita, tem que fazer a escritura pública, se for de um bem imóvel, e levar a registro. Se não levar a registro, não foi doado, hein? Não foi, na verdade, só tem um documento, mas não foi doado ainda, tá? Atenção com isso. E para o bem imóvel, quando ocorre a tradição. Então, entregou, houve a doação. Ah, mas eu tenho um contrato particular de doação. Se não entregou, não houve a doação. Então, é mentira isso, né? Olha lá, volta na pergunta aqui, ó. O contrato de doação transfere a propriedade do bem doado? Mentira, não transfere nada. Não é porque você tem um contratinho de doação que tem validade jurídica. Tem que levar a registro, ok? Tranquilo, boa pergunta, hein? Legal. Então, a gente tá chegando ao final do nosso programa, eu agradeço a você. Pergunta, a gente responde no programa, ok? Fora do programa não dá para responder. Conto com você. Tchau, fui!